A P-51 é a nova unidade flutuante de produção da Petrobras. É uma plataforma semi-submersível, composta de 4 submarinos, pontum, interligados entre si, onde se encontram os tanques de lastro, válvulas e bombas, que operadas remotamente pela equipe de embarcação, garantem uma perfeita estabilidade e flutuabilidade da unidade. Localizada na Bacia de Campos e operando no campo de Marlim Sul, esta moderna plataforma será responsável pelo processamento do petróleo a ser extraído de uma rocha reservatório localizada a mais de 3.000 metros de profundidade, sendo 1.200 metros de coluna d'água. A P-51 é um projeto que representa a vanguarda tecnológica da Petrobras em exploração de petróleo em águas profundas. Desde a elevação do óleo à superfície, até a retirada da água e do gás contidos no petróleo, a plataforma está pronta para operar com total segurança, de maneira autossuficiente e eficaz, com um processo ecologicamente correto garantido. O petróleo extraído do poço da P-51 é elevado do solo marinho até a superfície por tubulações especiais chamadas de risers, construídas para resistir às pressões exercidas pela imensa coluna d'água. Os risers chegam à plataforma e são conectados aos manifolds, conjuntos de válvulas e instrumentos de controle necessários para proporcionar flexibilidade na operação da plataforma. No mesmo módulo do manifold, encontramos os lançadores e recebedores de PIG, fundamentais para a operacionalidade das linhas de elevação e equipamentos submarinos. Os PIGs limpam as linhas por ação mecânica, removendo parafina e outras substâncias que aderem às paredes internas. O óleo que chega ao manifold é alinhado para dutos principais chamados headers de produção, que são responsáveis pela coleta do óleo proveniente dos diversos poços produtores de petróleo. O óleo coletado no Spider Deck é então direcionado para os pré-aquecedores, que são dispositivos de troca de calor através do uso de placas paralelas, onde a energia que seria desperdiçada no trajeto é recuperada, elevando a temperatura do óleo em cerca de 48 graus Celsius. Dos pré-aquecedores, o petróleo segue para o aquecedor de produção, onde estão localizados trocadores de calor do tipo casco-tubo. A água quente sob pressão percorrerá a estrutura interna destes trocadores, constituída por vários tubos de pequeno calibre. O petróleo ocupará o casco que os envolve, permitindo assim a troca de temperatura entre a água e o petróleo. É nesta condição que o petróleo entra no separador de produção. Também conhecido como separador de primeiro estágio, este vaso opera sob o controle de algumas variáveis, como pressão, temperatura e nível de interfaces óleo-água e gás-óleo. Com o controle dessas variáveis e através do cumprimento do tempo de residência pré-estabelecido em projeto e da utilização do agente desemulsificante e antiespumante adequado, garante-se que as fases óleo, água e gás sejam tratadas individualmente nos sistemas subsequentes e enquadradas nos mais restritos padrões de qualidade requeridos. O óleo que resulta deste processo segue agora para o tratador de óleo. Este equipamento tem o objetivo de enquadrar o teor de água e sedimentos e, por consequência, o teor de salinidade do óleo. Para isso, utiliza-se um campo elétrico de corrente alternada como meio de desemulsionamento. Este campo elétrico provoca um alongamento das gotículas de água em sua direção, criando uma força de atração entre as gotículas próximas, enfraquecendo a película de emulsificantes naturais e induzindo junção, resultando posteriormente na decantação das gotas de água. O óleo que sai do tratador de óleo é resfriado em um trocador de calor do tipo placas paralelas, onde o fluido de resfriamento é o próprio petróleo. Após o resfriamento de 110 graus para cerca de 60 graus, este óleo segue para o separador atmosférico, que é o seu último estágio de estabilização. Após esta separação, o óleo é enviado para a estação de bombeamento, onde será fornecida energia suficiente para escoamento do petróleo produzido.
Para isso, a P51 conta com a estação de medição e exportação simultânea para P38, FPSO Marlim Sul e PRA1. Voltando até o separador de produção, é possível acompanhar também os estágios de tratamento do gás, que precisa ser comprimido e desidratado para ser utilizado. Após sair do separador de produção, o gás carrega uma quantidade de líquido que precisa ser retirada antes de chegar ao compressor. O local dessa separação é o vaso chamado de safety gas, que possui a capacidade de operar com 6 milhões de metros cúbicos dia de gás e separar até 90 metros cúbicos dia de líquidos. Este vaso minimiza a possibilidade de arraste de líquido para os compressores, evitando danos. O compressor, por sua vez, é uma máquina operatriz, ou seja, precisa de aporte de energia para funcionar. Cada um dos estágios de compressão é composto de um resfriador de gás e um vaso para separação do condensado, formado após a compressão e resfriamento do gás, sendo este condensado recuperado e enviado novamente para os separadores de produção. O gás do último estágio de compressão após o resfriamento segue para a torre de desidratação de gás, conhecida como torre de TEG. Trata-se de uma torre de absorção de água, utilizando-se o TEG, trietileno glicol, como fluido de absorção. Esta operação é maximizada pela redução da temperatura e aumento da pressão. Todo o sistema de controle da torre foi projetado de forma que o gás efluente da torre de TEG esteja suficientemente desidratado. Ao sair da torre de TEG, o gás está pronto para ser exportado ou para ser consumido internamente, seja como gás combustível ou como gás lift. A água que sai do separador de produção ainda traz em sua composição um pouco de óleo, que precisa ser separado da água. O líquido, a uma temperatura de 110 graus, entra numa bateria de hidrociclones, operação que tem como objetivo remover parte do óleo carreado pela água e reciclá-lo para o sistema de tratamento de óleo. Já quase isenta de óleos e graxas, a água ajuda a aquecer o óleo antes de entrar no flotador, equipamento responsável pelo tratamento final da água produzida. Teor de óleo e graxa menor que 15 ppm e temperatura máxima de 40 graus Celsius. A água é então descartada para o mar, sem causar impactos ambientais. A P51 ainda capta a água do mar para ser injetada no reservatório de petróleo através de poços injetores. Esta água é recolhida por bombas de elevação com capacidade de captar até 180 mil metros cúbicos dia e passa por filtros para remoção de partículas superiores a 80 micras. Parte da água recolhida do mar, 45 mil metros cúbicos dia, entra então na torre desaeradora, onde em um processo de remoção físico-químico do oxigênio é submetida a um vácuo. Para complementar o tratamento da água de injeção, a mesma passa por filtros do tipo cartucho, para remoção de sólidos maiores que 5 micras. Após esta etapa, a água de injeção é enviada para a unidade de remoção de sulfato, que tem como objetivo remover sulfatos naturalmente presentes na água do mar, 2.800 ppm, reduzindo seus teores para valores menores que 100 ppm. A água tratada e filtrada com baixa concentração de sulfato é então encaminhada para as bombas de injeção e daí para os poços, com vazão controlada, para manter os níveis de pressão no reservatório, denominada recuperação suplementar. O restante da água captada é utilizado principalmente para resfriamento dos equipamentos do processo, geração de hipoclorito e geração de água potável. Na P51, toda a água potável, até 180 metros cúbicos dia, é gerada a partir da água do mar, por destilação a vácuo, onde a mesma é mineralizada, clorada e esterilizada por raios ultravioleta, garantindo os mais altos padrões de qualidade. Para garantir a continuidade operacional, a P51 conta com 4 turbogeradores de 25 megawatts bicombustível, gás ou diesel, e mais 3 motogeradores de 1,2 megawatts, totalizando uma capacidade de geração de energia elétrica instalada de 103,6 megawatts.
Para se ter uma ideia, a P-51 tem capacidade de fornecer energia para uma cidade com 300 mil habitantes. Os gases da combustão dos geradores são aproveitados para aquecer a água do sistema até 180 graus, uma demonstração clara de reaproveitamento de energia, que em conjunto com mais 2 fornos garante todo o aquecimento do petróleo, favorecendo sua separação. Seu sistema de segurança é outro fator de destaque. Toda a plataforma está monitorada por sensores de calor, chama, fumaça, detecção de gases inflamáveis e plugue fusível. A estrutura de combate a incêndios é composta por 4 bombas diesel hidráulicas com vazão de 1.800 metros cúbicos hora cada. E o equipamento de salvatagem é composto por 6 baleeiras com capacidade para 50 pessoas, um bote de resgate, balsas salva-vidas e boias distribuídas ao longo de toda a unidade. A P-51 é mais uma demonstração para o mundo da força da Petrobras na exploração de petróleo. O início da operação da P-51 representa um acréscimo de aproximadamente 10% de toda a produção nacional. São cerca de 180 mil barris de petróleo saindo diariamente da plataforma rumo às refinarias. Tecnologia, eficiência e segurança. É a Petrobras trilhando um rumo de progresso para o Brasil.